Está na hora de nosso encontro semanal, começamos mais uma Igreja Sinodal e eu quero agradecer a você pela companhia de sempre para pensarmos a nossa prática pastoral na igreja, respondendo aos apelos de nosso tempo. E nós voltamos hoje o nosso olhar para o desafio 18 da primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe, que nos propõe o seguinte: identificar e revisar as estruturas pastorais caducas para a transmissão da fé e abraçar a piedade popular como um caminho de igreja. E para a gente conversar um pouco, partilhar sobre a sua experiência pastoral, nós recebemos o Padre Jefferson Carneiro da Silva, mas que é conhecido como Padre Gel. Ele é pernambucano da cidade de Jaboatão, membro do clero da Diocese de Crateús, no Ceará, vive e trabalha na paróquia de Nossa Senhora do Rosário, em Tauá. Padre Gel, seja muito bem-vindo ao nosso programa Igreja Sinodal. Uma alegria tê-lo aqui. Boa tarde, Marcos. Alegria minha poder participar deste momento que se revela assim com tanta grandeza, tanta importância neste nosso processo de caminhar juntos como igreja. Padre Gel, eu quero começar a nossa conversa partindo da sua experiência pastoral, do seu ministério presbiteral na igreja de Crateús, né? A experiência pastoral que o senhor vive aí, principalmente neste princípio de renovação, de revisão das estruturas pastorais que a Assembleia Eclesial pede para a igreja no nosso continente. Partilhe um pouquinho conosco. Marcos, eu estou aqui na Diocese de Crateús há 32 anos, completei em fevereiro deste ano 2022. E assim, a Igreja de Crateús, que nasce em 1964, sob a inspiração do Concílio Vaticano II, com a presença do seu primeiro bispo, Dom Antônio Batista Fragoso, ela conseguiu, né, se antecipar a este projeto que hoje a gente, na Igreja do Brasil, a gente tenta firmar. Foi isso que me atraiu para cá, 20 anos depois que a diocese começou. Em 1984, eu morava aqui no Ceará, em Juazeiro do Norte, e pela primeira vez pude vir a Crateús. E me encantou esse processo de renovação das estruturas pastorais já encontradas, ensaiado aqui nesta diocese. O fato de as paróquias serem coordenadas pelas chamadas equipes paroquiais. Era uma experiência bonita de convivência da equipe, padres, irmãs, leigos, que formavam equipes mistas de convivência, de trabalho, de acompanhamento pastoral. A simplicidade marcava o estilo de vida e o acompanhamento, a presença na caminhada das comunidades eclesiais de base era a tônica fundamental do trabalho da diocese naquele tempo. Então, essa experiência vivida e concretizada ao longo desse tempo foi amadurecendo, foi se concretizando, foi se firmando, e isso, nos tempos de hoje, quando a igreja se abre para essa perspectiva assim, de uma forma mais viva, recuperando, inclusive, essa inspiração do Concílio Vaticano II, que para nós aqui foi experimentada de forma mais forte já naquela época. Então, essa preocupação para a renovação das estruturas pastorais, penso que hoje, no seu geral, nos leva a recuperar isso que, para nós daqui de Crateús, já foi assim muito mais declarado, né? Mais vivo, mais organizado, mais firme, mas que sofre as marcas do tempo, e penso que esse esforço que a gente vem fazendo e que vai ajudando a gente a garantir a continuidade dessa história faz com que a gente avance um pouco mais na direção do povo que
é muito bombardeado, né? Sim. Daqui a pouco você vai querer me perguntar também sobre a problemática que nos acompanha, mas assim, nós fizemos um caminho longo e muito bom na perspectiva da organização dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, que originalmente na diocese era a maior parte dos habitantes desta região. Então, o campo da formação das lideranças, da organização das comunidades, da estruturação paroquial, no que a gente não chamava de conselho naquele tempo, mas da equipe ampliada de coordenação, o acompanhamento dos coordenadores das regiões, o processo formativo catequético, o aprofundamento da Bíblia, o olhar sobre a realidade, a preocupação com a capacitação das pessoas no exercício da liderança. Tudo isso foi marcando o jeito de a gente ser igreja aqui nesta região. O Padre Gel está partilhando com a gente um pouquinho dessa experiência na Diocese de Crateús, no Ceará. Ele trouxe aqui a figura de Dom Fragoso, o primeiro bispo, que é um dos grandes nomes dos entusiastas e implementadores do Concílio Vaticano aqui Isso. em nosso país. Agora, uma Marcos, experiência exitosa que já nos antecipa, tá aí no fundo, né? E nos o Dom inspirando. Fragoso está aqui. Isso. Nós olhamos para essa experiência que o Padre Gel nos traz, né, e que já há alguns anos acena para aquilo que a igreja nos pede hoje. Agora a gente sabe que nem todos os caminhos são feitos de rosas, né? Quais são os principais Verdade. entraves que o senhor percebe, Padre Gel, hoje, para que haja essa revisão das estruturas pastorais caducas que nos fala o Desafio 18? É. A, nós somos também atingidos por essa generalização do jeito que o tempo moderno impôs ou impõe à nossa igreja. Embora aqui a gente tenha uma história marcada com marcas profundas nessa experiência mais popular que vivemos aqui, que me atraiu, por sinal, para estar aqui. Talvez eu tenha necessidade de dizer que vim, Marcos, de Pernambuco para cá, para viver um ano, uma experiência que me foi concedida. E já passa de 32 anos que cheguei aqui e não pretendo voltar, né? A não ser para passear, para rever os meus familiares e amigos. Mas essa forma globalizada, generalizada, como o aspecto religioso vem sendo tratado em nossa igreja, penso que isso dificulta. Não é de hoje que nós aqui vivemos numa área, uma região onde a maior parte da área geográfica dos nossos municípios e paróquias está localizada na área rural dos municípios. Então, nós temos um estilo de fazer a presença nas comunidades, de manter o movimento das celebrações dos sacramentos, mas o acompanhamento da formação, a visita às famílias, os encontros das lideranças, as festas de padroeiros e padroeiras nas nossas comunidades. Mas uma coisa que tem uma marca assim, que é muito preocupante, por exemplo, é a forma como a grande maioria das TVs religiosas chegaram e estão na vida das nossas comunidades. Por exemplo, tem comunidade na área rural da paróquia onde eu estou, que a gente vai 2, no máximo 3 vezes no ano. Mas a televisão católica e todos os outros canais de comunicação estão diariamente, o dia todo, ali. Então, todo esse jeito que vem sendo estimulado para que o que acontece nas grandes cidades, a televisão transmite, a internet transmite. Aí, quando a gente chega num lugar pequeno, encontra essa tal novidade que as pessoas são movidas a repetir, sem critérios,
né, sem crítica, e às vezes não consegue alcançar, não consegue entender a razão das coisas. Então, isso provoca uma crise entre nós, né? Pela orientação que a gente trabalha na paróquia e na diocese, por aquilo que se tornou convencional à igreja em todo canto, além, isso são desafios internos, né? Entraves internos, mas tem os desafios externos, né? De ordem econômica, política, cultural, né? A intervenção cultural é muito forte, de forma que transtorna, que desequilibra o jeito de as pessoas serem e viverem. O desafio com as juventudes é imenso, né? A forma de a gente abordar, se aproximar, propor, conversar, trabalhar, buscar com os jovens aqui entre nós é muito preocupante. Jovens que moram na área rural, mas que têm a relação com a cidade diariamente, seja por causa do estudo, seja por causa de trabalho, e isso vai desajustando a identidade das pessoas. São desafios, mas que a gente tem tentado se ajudar a compreender e a não desistir de oferecer condições para que a turma tenha elementos bons para refletir e para poder se firmar. Nós estamos conversando com o Padre Geu, ele está lá em Tauá, no Ceará, diocese de Crateús. Estamos partilhando sobre revisão das estruturas pastorais. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho e já a gente continua a prosa com ele. A gente está conversando sobre o desafio número 18 da primeira Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe e que nos propõe renovar as estruturas pastorais. Quem conversa com a gente é o Padre Geu, da diocese de Crateús, no Ceará. No primeiro bloco ele nos trouxe aqui a partir das suas experiências pastorais nesta igreja, neste chão. Agora, Padre Geu, eu queria trazer aqui um pouquinho de pistas, né? Nós terminamos o bloco falando desses desafios que afetam os entraves internos e externos para essa renovação. Como é que nossas comunidades, quem está nos acompanhando, que está lá na sua comunidade, seja ela mais rural, mais urbana, enfim, como é que as nossas comunidades podem incorporar o paradigma de uma igreja em saída para a transformação das suas estruturas pastorais? A gente sabe que o enfrentamento dos, eu vou usar uma expressão talvez infeliz, que ela não revela tudo o que eu estou pensando e querendo dizer, mas o enfrentamento do inimigo, quando o inimigo está diante dos nossos olhos, é mais fácil de a gente montar estratégias de ataque e de defesa. Mas quando o inimigo está dentro da gente mesmo, é difícil de a gente brigar com a gente, é difícil de a gente administrar estratégia de enfrentamento de si mesmo, é difícil de a gente contornar aquilo que vai acontecendo no âmbito interno da nossa vida, do nosso ser. Eu disse que era uma expressão infeliz porque não se trata de lidar com o inimigo, mas assim, a reestruturação pastoral que a Igreja Católica no Brasil nos últimos anos vem elaborando, ajustando daqui e dacolá, penso que se tornou para o projeto das comunidades eclesiais de base na sua origem uma como que ameaça, né? O projeto das paróquias como comunidade de comunidades foi colaborando para o esfriamento desta identidade das SEBs com o calor, com o entusiasmo com que elas surgiram. Agora, depois da última Assembleia da CNBB, esse projeto foi reajustado e aí já não se tratam mais as comunidades como eclesiais de base, mas como comunidades missionárias. E o jeito como se amacia a forma de tratar e de chamar termina deixando brechas para que também se amacie
o testemunho missionário dos cristãos nas comunidades. E aí, então, essas influências vão naturalmente redefinindo. Eu entendo perfeitamente que é preciso atualizar a linguagem, é preciso atualizar a prática, é preciso dar atenção aos sinais dos tempos em que vivemos, mas precisamos cuidar para não nos perder na essência daquilo a que somos chamados no seguimento de Jesus. Há desafios enormes no mundo, no Brasil, aqui no Ceará, em todos os lugares. E penso que a gente precisa investir um pouco mais na recuperação do valor dessa identidade. Um católico precisa se entender como tal. Como tem sido frágil, nós temos perdido traços da nossa identidade, da nossa linguagem, da nossa postura, do nosso comportamento, do jeito de a gente se envolver no mundo, do jeito de enfrentar os desafios. Né? Temos mais do que nunca nos tornado a igreja do jeitinho, a gente vai se arrumando para que, sobretudo nas relações políticas, econômicas, sociais, o testemunho religioso se desvie, se descomprometa. E a gente vê com preocupação isso, né? Então, para que nós possamos avançar nas transformações dessas estruturas sociais, desculpe, estruturas pastorais, eu penso que a gente precisa reforçar um pouco mais aquilo que nos identifica como tal. Padre Gel, o senhor traz aí elementos muito interessantes para nos ajudar, e eu quero trazer agora um pouco da minha percepção. Às vezes, e muitas vezes, o que nós vemos nas nossas comunidades, nas paróquias, nos escritórios, nas secretarias, é um excesso de burocracia, às vezes uma falta de acolhida, às vezes a gente reúne para marcar reunião, é um excesso de atividades que muitas vezes são mal vividas, calendários com uma quantidade de eventos, né? E às vezes isso vai enrijecendo essa estrutura. Como é que a gente pode, né, fazer para que essas, ou melhor, o que a gente pode fazer para que essas coisas não se tornem um peso e nos impeçam de viver verdadeiramente a pastoral? Isso, Marcos, está ligado ao que comentava anteriormente, né? Porque se a gente não cuidar em preservar traços essenciais da nossa identidade, nós, com muita facilidade, entramos no esquema. É desafiante por demais a estrutura paroquial, que eu sei, você sabe, e todos sabemos, é uma estrutura que caducou, né? Penso que a estrutura paroquial ela precisa ser repensada, apesar de todo o esforço que a Igreja do Brasil faz com seriedade para mergulhar nisso, mas a gente tem pouca ousadia de dar um passo a mais. Aqui mesmo nós enfrentamos coisas desse tipo, por estar no sertão do Ceará, esta força cultural que marca as relações religiosas determinam atitudes que deixam com que o comportamento das próprias pessoas seja assim um comportamento entregue, né? Por exemplo, a questão aqui é raro o dia que não chega uma pessoa para perguntar que quem não é casado pode batizar os filhos, quem não é casado pode ser padrinho, pode ser madrinha, né? Embora haja uma orientação oficial, né, regulamentada na igreja acerca disso, nós temos nos esforçado para manter o diálogo acolhedor, para compreender todas as situações e oferecer sempre uma orientação que possa ajudar a pessoa a dar passos, né? Eu penso que nós não podemos perder essa característica, né? E o Papa Francisco tem insistido muito nessa atitude para que os nossas secretarias, escritórios paroquiais sejam um lugar de acolhimento. Não temos o direito de fazer julgamento e nem de condenar sem sequer julgar, seja lá quem for. Então, essa, na verdade, é um excesso de burocracia.
Eu lembro, né, que quando há mais de 30 anos eu cheguei aqui, a gente se reunia muito, mas o nível de reunião era outro, Marcos, né? O nível de participação das lideranças, a forma como as coisas eram discutidas, tratadas, construídas e assumidas em conjunto. Numa Assembleia Diocesana, por exemplo, o voto do bispo tinha o mesmo peso do voto de um trabalhador rural, né? Para as decisões. Hoje as coisas, de um modo geral, vão tomando outro rumo. O nível de discussão caiu muito, a capacidade de compreender e de participar, as lideranças são assim muito submetidas à pessoa do padre, né? Esta força do clericalismo que vai se autoafirmando cada vez mais, né? O pessoal prepara as coisas, mas quando o padre chega, logo diz, mas se o senhor quiser, né, pode mudar. Então a gente enfrenta coisas desse tipo, aquilo que vai sendo burocratizado por demais tem sido objeto de enfrentamento da nossa parte para reabilitar a consciência das lideranças leigas da nossa igreja, para que eles não percam o sentido daquilo que é da sua própria vocação. A gente está conversando com o Padre Gel sobre a revisão das estruturas pastorais, olhando para o desafio 18 da primeira Assembleia Eclesial e pensando, né, nas nossas práticas. E eu queria, Padre Gel, para a gente encerrar, que o senhor deixasse aqui uma mensagem, uma consideração final sobre esse tema da renovação, da revisão pastoral. Sei que estou aqui nessa partilha de vida, oferecendo para quem vai ouvir-me, quem vai ver-me nesses dias pelo serviço de vocês, poder escutar alguma coisa que, é claro que é muito pouquinho, né, daquilo que a gente tem vivido aqui ao longo desses muitos anos. Eu penso que vale a pena a gente investir naquilo que a gente acredita. Eu penso que vale a pena a gente nunca deixar de ouvir aqueles que não falam. Há muita verdade no silêncio dos pequenos e a gente precisa se fazer ouvir, a gente precisa fazer o esforço de ouvir aquilo que o silêncio imposto a essa turma continua dizendo para nós. A gente precisa continuar acreditando nesta forma de ser uma igreja ministerial, onde esse caminho construído junto precisa contar com todas as forças, com todas as presenças. Eu acredito firmemente que a gente pode e precisa continuar a oferecer para o mundo um sinal bom, um sinal que alegre, um sinal que estimule a gente a não perder a esperança. É isso aí, conversamos então com o Padre Gel, da paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Tauá, diocese de Crateús, no Ceará, a quem eu agradeço e deixo um abraço bem afetuoso pela partilha de vida do ministério aqui no programa Igreja Sinodal de hoje. E nós encerramos o programa de hoje com uma fala do Papa Francisco no Evangelii Gaudium. Temos, porém, de reconhecer que o apelo à revisão e renovação das paróquias ainda não deu suficientemente fruto, tornando-as ainda mais próximas das pessoas, sendo âmbitos de viva comunhão e participação e orientando-as completamente para a missão. Que as nossas paróquias, que as nossas comunidades sejam renovadas e se tornem este espaço de viva comunhão. Um abraço para você e até o próximo programa.